Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Café Country. Hoje vamos falar sobre as lesões do esporte, mais particularmente as lesões na longa duração ou no triatlon. As lesões que são o calcanhar de Aquiles de qualquer atleta profissional ou amador, além do afastamento das atividades, dúvidas como ganho de peso, prejuízo da performance preocupam e muito. Para saber quais lesões são as mais comuns e como preveni-las, temos o prazer mais uma vez de receber a doutora Fernanda Rodrigues Lima, que é médica, chefe do ambulatório de atletas do HC aqui em São Paulo, reumatologista e diretora da Clínica Move. Olá, Fernanda, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada aí pela oportunidade. Estamos aqui também com a Érica Magrice. Fala, galera. E Serginho Magalhães. Tudo bom, Sé? Fala, turma. Tô aqui substituindo o Betão mais uma vez. Vamos Betão lá. tá de férias, né? Betão não volta nunca mais. Disney, Tá na Disney. Tá na Disney. Betão tá na Disney. Fernanda, falando em esportes como natação, ciclismo e corrida, quais são as principais lesões de overuse, por exemplo, que a gente poderia falar aí? O triatlo é um esporte interessante pra gente falar sobre isso. Difícil. Porque assim, por um lado, nós estamos falando de 3 modalidades de endurance que são muito susceptíveis à lesão. Agora, olha o lado bom, tudo tem um lado bom na vida. Se o atleta se lesiona, ele vai se lesionar ou na natação, ou no ciclismo, ou na corrida. Eu sempre vou ter uma alternativa de esporte para esse atleta não ficar parado, né? Essa é uma grande vantagem. Mas voltando a esse tópico original, a gente divide. Geralmente a natação está relacionada com lesões no ombro, que grande parte da carga de treino é em membro superior. Levanta a mão quem nunca teve uma tendinite no ombro. Uma síndrome do impacto. No ciclismo, a gente tem aí coluna lombar, queixas muito comum, coluna lombar. Coluna cervical. Eu achava que ia ser joelho, eu tinha certeza, eu nem imaginava da coluna. É que o joelho é o rei, né? O joelho tá em todas. O joelho Ele participa de tudo, né? Coluna, joelho, então. E nos pontos de apoio, nos 3 pontos de apoio, onde a gente tem pontos de apoio? No pé, com o pedal, no glúteo, com o selim e nas mãos. Olha que engraçado. As mãos eu não sabia. As mãos também. Mas é mais quando você está no ciclismo de estrada do que quando você está no TT. Exatamente. E na corrida, aí Érica, joelho, aí membro inferior, joelho, perna e pé. De forma geral. De forma geral. E o que você acha que pode estar relacionado, se a gente pudesse dividir, assim, essas lesões entre natação, ciclismo e corrida, ou mesmo de uma forma geral, você acha que tem algum fator que é predominante em todas essas lesões? Para até facilitar assim, o raciocínio, a gente divide em fatores intrínsecos e extrínsecos. E esses fatores são comuns às 3 modalidades, vamos dizer assim. Fatores intrínsecos são fatores que são relacionados ao atleta. Tá com sobrepeso e tá correndo, é um fator de risco. Tem alguma alteração da mecânica na corrida, é outro fator de risco intrínseco. Às vezes tem uma perna maior do que a outra, tem uma escoliose importante. Ainda intrínseco, algum erro relacionado à nutrição. Você colocou num outro dia que a gente fez um encontro desse aqui, a questão do treino em jejum. É legal fazer treino em jejum quando o treino é regenerativo, quando você está com o objetivo de perder peso, mas muitas vezes treinar longo com uma reserva de glicogênio, de carboidrato baixa, é um fator de risco intrínseco. E tem os fatores de risco extrínsecos que estão relacionados ao meio ambiente e como o atleta se relaciona a isso. E o primeiro deles é erro de treino. Não cumprir planilha, ou uma planilha inadequada, ou ainda, no caso do ciclismo, um bike fit ou um não bike fit, é um fator importantíssimo para lesão. E eu acho que eu falei demais agora, né? Não, tá ótimo isso. Me fala uma coisa, como que um atleta amador consegue identificar? Porque às vezes ele encontra a planilha dele e fala, eu vou treinar, aquilo tá para eu fazer. Como que o atleta consegue identificar, e se é que ele consegue, um possível erro de estratégia de treinamento? Não entendi a sua pergunta, me fala de novo. Por exemplo, eu recebo uma planilha como atleta, vejo ali
2 horas de corrida, eu quero correr as 2 horas naquele ritmo pré-determinado, né? Muitas vezes o fato de receber aquele treino implica eu entender que o meu técnico sabe exatamente que eu consigo fazer aquilo. Mas muitas vezes falta uma percepção do atleta numa leitura corporal, ou mesmo do dia, seja com estresse do trabalho, falta de sono, alimentação ruim, né, e estresse da vida cotidiana, de falar, não, eu não consigo fazer esse treino hoje. Isso acontece Isso mesmo. acontece Você muito, começa né? a fazer o treino e fala assim, putz grilo, eu tenho esse Por que que ritmo tem e esse isso aqui tempo e pode ser uma coisa do dia ou pode ser muitas vezes uma incompatibilidade de você não ter passado exatamente tudo pro teu técnico e aquilo tá super Exato. dimensionado para você. Ah, Falando em entendi. planilhas de Isso, treino, isso. elas normalmente são online, né? Você não tem o contato, você não tem aquele contato de estar, por exemplo, num clube, em algum lugar que você vê o seu atleta todos os dias de uma forma constante. Então você consegue interpretar alguns sinais. Quando a gente fala em planilhas, você envia a planilha, o atleta recebe isso e ele vai fazer exatamente o que você propôs. O atleta ainda não tem esse discernimento do que fazer ou não, ou tirar o pé. Pelo contrário, muitas vezes ele acrescenta carga. Isso é um fator de risco para gerar as lesões. Exato, entendi. Eu acho que é a percepção de um dia para o outro, a musculatura não está recuperada, ele está sentindo aquela musculatura cansada, fadigada. Dormiu pouco, talvez. Dormiu pouco. Uma coisa que o atleta tem que prestar mais atenção, hoje existe tá todo mundo supervalorizando a questão da potência como ferramenta de treinamento, mas a gente não pode esquecer a frequência cardíaca. A frequência cardíaca dá instrumentos pra gente também. Se o atleta prestar atenção, se ele for treinar, se ele já começa um treino com a frequência cardíaca acima do habitual dele, ou alto lá, será que eu preciso fazer essas 2 horas mesmo que o meu técnico colocou? Frequência cardíaca alta demais no começo do treino pode significar que ele está desidratado ou que ele dormiu mal. Então assim, e o que a gente chama de carga interna de treino, que é carga interna, que é prestar atenção nos sinais do corpo e percepção de cansaço, respeitar o corpo. Essas planilhas online, Wagner, Érica, Sérgio, vocês me corrijam se eu estiver errada, elas são muito bacanas porque elas estimulam muito, porque existe uma gamificação do treinamento. Mas ao gamificar o treinamento, você põe lá verde, amarelo e vermelho. Tem atleta que fala para mim no consultório que ele não consegue deixar a planilha vermelha. Inclusive hoje Tem cedo a gente estava lá no parque e o Wagner estava conversando com uma aluna que ela falou exatamente isso. Falou, mas eu quero ticar verde tudo. Então, é como se fosse um game. Gente, é um game em que o substrato é o seu corpo, né? Então, alto lá, tudo bem a planilha ficar amarela ou vermelha, mas o seu corpo fica verde. Eu acho que o mais importante é isso, né? Só que eu acho que precisa ter um feedback, né? Então, numa situação dessa, a pessoa tem que ter a capacidade de perceber que tá cansada, que precisa de um off, que precisa descansar um pouco mais e dar esse feedback. O Wagner, isso eu acho que é até para a Fernanda e para o Wagner. Existe a planilha, né? Aquilo foi pré-combinado, o técnico conhece do atleta, o atleta se conhece, mas acontecem coisas no meio do caminho, né? O que fazer, né? Eu acho porque comunicação é tudo, porque né, é o que com você técnico, falou, né? Fernando. Não, putz, tem muita gente que eu vejo que não dormiu, ele teve alguma coisa muito grave aconteceu, mas ele vai acordar, ele vai querer fazer o treino exatamente na mesma intensidade, da mesma forma, e aí isso pode ser um fator de risco para lesão, exatamente. E aí, quando a gente fala em lesão de aparelho locomotor, abre uma janela interminável, porque a gente tem, tendão, ligamento, músculo, articulação, nervo, osso. Então, todos esses tecidos, eles são... a gente é humano, assim, porque justamente nós somos biologicamente preparados para nos regenerar e melhorar. Quando você oferece uma carga de treino para um atleta, você quer, na verdade, que aquele organismo dele se repare para ficar mais forte para a carga de treino seguinte. Então, se você não respeita esses limites, o seu técnico, sem saber, vai te colocar um treino muito grande e fisiologicamente o seu organismo não vai reparar a tempo do próximo treino. É aí que começam as lesões por overuse, as lesões crônicas. Qual modalidade machuca mais? É a corrida mesmo? É a corrida. É a corrida, por causa do impacto? Pela questão do impacto. Qual que é? Pela questão do impacto, porque tem um envolvimento, tem uma importância da biomecânica maior.
A gente estava conversando, o Sérgio aqui falando sobre a questão do biotipo, né, Sérgio? Isso, tá falando, que é uma coisa que eu ia até te perguntar depois, né? Sobre essa questão do biotipo. Então, acho que a corrida, porque tem a biomecânica, tem o biotipo. Na natação e no ciclismo, a bicicleta é o fator importante, no ajuste da bicicleta com o atleta. E na natação é a técnica. Então, você tem que minimamente nadar de uma forma correta para você não oferecer estresse nos seus tendões e ligamentos. Menos esforço, eu acho que a natação e o ciclismo devem machucar. Uma pergunta também, machucar muito mais por erro de volume ou erro de treino. E a corrida, mesmo às vezes com volume pequeno, você pode se machucar justamente pela questão da biomecânica. Exato, pela questão, exatamente, é isso. Agora sim, no triatlon, uma região importante que tem que ficar ligada do corpo é o joelho realmente, porque o joelho sofre na corrida e sofre no ciclismo, né? Então, respeitem, os atletas devem respeitar quando eles começam a ter dor mantida no joelho. Fernanda, qualquer parte. Eu tenho uma pergunta aqui para o Wagner também, que é uma pergunta que é polêmica, né? Ai, meu Deus. Eu morro de medo das minhas perguntas. Fazia tempo que a gente não fazia uma pergunta polêmica. Então, assim, muitas pessoas, e eu já fui adepto muito da questão do alongamento, né? E sabe-se que o alongamento, ele tem dois lados, né? Ao mesmo tempo que você se torna mais flexível, e além de se tornar mais flexível, o alongamento diz que quando você alonga após um exercício físico, você abre as fibras musculares, você regenera mais rápido, tem uma série de coisas. Por outro lado, tem pessoas que falam que você não pode ficar muito elástico, né, e muito, muito alongado, né, para alguns esportes. Como é que é o entendimento né, de vocês, Fernanda e Wagner, sobre a questão do alongamento para o esporte de endurance, tanto como forma de precaução, vamos dizer assim, como forma de pós-recuperação, de recovery, né? Como vocês enxergam isso? Falo primeiro, Wagner? Por favor. Em termos de... assim, o que eu vou falar aqui é baseado em evidência, ou seja, baseado em trabalho, não é em achismo. Em relação à questão do alongamento esporte, ainda tem controvérsia, um monte de estudo, isso ainda não é um tema fechado, tá? Mas alguns conceitos estão bem claros. Se você é hiperelástico, ser hiperelástico não necessariamente significa ser muito alongado, significa que você tem articulações muito elásticas, você tem mais chance de se machucar. Aquela frouxidão ligamentar que, frouxidão fala, ligamentar. Né? Que eu tenho, por exemplo, no meu braço que é torto, isso aí. Então, esse é um ponto. A Érica querendo mostrar o cotovelo. Você queria ter, né? Quase você queria ter. Né? Não tem, Érica. Sinto muito. Desculpa, Érica. Não é legal, Érica, não é legal. Agora, é importante o alongamento quando a gente percebe que a pessoa está com algum sintoma em uma determinada articulação, como parte de um tratamento específico. Exemplo, a chamada síndrome da banda iliotibial, que é aquela dor lateral no joelho, que é muito comum no ciclismo ou na corrida, tem muita relação com o encurtamento de algumas estruturas da perna. Aí você faz um trabalho de alongamento como uma prescrição para um tratamento médico. Agora, o alongamento no dia a dia, ele deve, ou é recomendado se fazer após os treinamentos, quando o indivíduo está aquecido. Alongar com o corpo frio, você aumenta a sua chance de se machucar, porque você pode estirar uma musculatura de forma inadequada. Será que eu vou ter coragem de ir contra alguma coisa agora? Você pode Não, falar o que você... Eu vou. Eu perguntei porque eu fiz um treinamento, inclusive com o Wagner, em 2015, que foi a minha melhor prova que eu fiz de Ironman. Obrigado, Sérgio, Obrigado, pela parte Wagner. E assim, dentro da minha estrutura, né, vamos dizer, de pessoas que estavam envolvidas, eu tinha uma pessoa que fazia um alongamento passivo em mim uma vez por semana e eu achei que foi muito importante isso pré e pós, assim. Pós o quê? Pós-treinos e pós-prova, tudo. Para mim funcionou muito bem e me deu uma possibilidade de recuperação e muito, não só, é um combo de coisas, né? Obviamente não é só isso, mas me ajudou muito. Então por isso que eu perguntei, porque existe essa polêmica do quanto você deve ficar flexível ou não, ou quanto o alongamento. Mas eu queria te escutar, Wagner. Eu vou falar, eu acho que eu não tenho esse embasamento todo que a Fernanda tem, eu vou colocar minha opinião que eu tenho observado no campo. A minha observação é que
deve ser feito um alongamento, sempre um pouquinho antes e um pouquinho depois, de forma tranquila, mas que o trabalho de mobilidade seria mais interessante para o início da atividade, por exemplo. Ou seja, o aquecimento melhor que o trabalho de alongamento. Mobilidade é diferente de... Mobilidade que depois diferente. eu queria até perguntar, depois a gente fala, acho legal. O que acontece? Vamos imaginar que eu fiz um treino longo, 2 horas e 30 de corrida, ou seja, eu tive ali micro-rupturas nas minhas fibras musculares. Vale a pena eu fazer um alongamento depois? Eu posso sim fazer um alongamento, né? E as pessoas confundem um pouco o trabalho de alongamento e flexibilidade, que são coisas distintas. Eu posso sim realizar um trabalho de alongamento ali levinho, um pouquinho, para ter aquele conforto pós-atividade, mas idealmente eu poderia fazer um trabalho de flexibilidade numa sessão separada, ou seja, um outro horário do meu dia, o que é muito difícil, mas o que certamente funciona muito mais para o ganho. O trabalho de flexibilidade, ele é um treino, ele é considerado um treino. Ele tem um desgaste. Então eu preciso realmente fazer esse trabalho de flexibilidade, né? Isso é importante, mas aquela história de ficar se alongando muito antes e depois do treino, eu não gosto muito para os meus atletas. Inclusive, ainda mais porque você indica, às vezes a pessoa não sabe alongar direito, né? Pode até se machucar por não saber alongar ou por forçar demais, ainda mais pós-treino. Mas Wagner, você não falou nada de diferente do que eu. Acho que você só complementou. Eu acho que você tá certíssimo isso que você está falando. Que é diferente alongar de um trabalho de flexibilidade. Que é um trabalho de flexibilidade, que inclusive é um dos pilares de prescrição de exercício, é aeróbio, força e flexibilidade. Exato. Isso é uma sessão separada. Qual a diferença de flexibilidade para alongamento? Alongamento, eu posso fazer isso de uma forma tranquila. Acho que a intensidade de um alongamento, ele é muito mais baixa que a intensidade de uma flexibilidade. A flexibilidade realmente é um treino. Você vai executar ali com séries, com repetições, com tempos específicos para que você melhore a amplitude articulares. Tem um exemplo de exercício que amplia a minha flexibilidade, que você pudesse, que a gente conseguisse fazer um alongamento visualizar? Por determinado tempo, fazendo alguma força além do que o seu limite, por exemplo. No Pilates, você faz um treino de flexibilidade. Na yoga, por exemplo. Eu gosto de fazer yoga porque... Isso é flexibilidade. Isso é flexibilidade. Mas aí o que acontece? É uma aula. Como o Wagner falou disse aí no começo da fala dele, é necessário um pouco de aquecimento antes de fazer qualquer coisa. Perfeito. Nesse sentido, para não se machucar. O cuidado que a gente tem hoje de dizer é que as pessoas fazem maluquices de trabalho de alongamento e principalmente o tal do alongamento passivo que a gente vê. Isso que você fez e que te fez bem, mas tem muita gente que não tem formação que está dando alongamento passivo. Alongamento passivo, para ficar bem claro aqui, é um profissional ou uma pessoa alongar a outra. Isso. O alongamento ativo, que está bem até envolvido dentro do trabalho de flexibilidade, a pessoa entende o limite dela para executar. E eu já cansei de ver gente machucada com alongamento passivo. Olha que coisa incrível. Entendi. E tem um ponto muito importante que no triatlon é você ter flexibilidade em determinadas articulações. Por exemplo, o nadador tem que ter uma boa flexibilidade em tornozelo, pelo movimento de pernada. Só que o corredor, ele não deve ter, teoricamente, a mesma flexibilidade ou aquela frouxidão ligamentar que tem o nadador. Veja como é complexo, quando você coloca isso nas 3 modalidades, identificar quais são os padrões de flexibilidade que você tem que ter em cada local. Por isso que você vê muito nadador na ponta da piscina com aquele joelho dobrado para trás. Isso é a frouxidão ligamentar que a gente olha. A grande parte deles tem ou bailarinos também. Bailarino, que a gente chama em medicina de geno recurvatum, que é do latim, joelho recurvato. Que é para trás, né? Esse eu também não sabia. Então na opinião de vocês, o alongamento ele não tem uma importância grande para se prevenir lesões. É controverso. Não é assim, se eu alongar, eu vou prevenir, eu tenho menos chance de me machucar. Não tem nada a ver. Não, acho que a mensagem para levar para casa aí para prevenir não está definido, para tratar está definido e deve ser executado, até porque muitas das lesões geram um encurtamento como mecanismo de proteção, e aí se você não tratar, você gera uma outra lesão. E no global, para você melhorar o seu condicionamento físico, um trabalho de flexibilidade é importante. Né? Aí que é o que o Wagner mencionou. No ciclismo, Fernanda, você falou sobre a coluna lombar, né? E tem também a parte de aparelho locomotor. Quais são as causas normalmente que são observadas? É só o bike fit, é só o ajuste ou a posição do ciclista à bicicleta? Não. A primeira coisa é o encurtamento de cadeia posterior,
voltamos à questão Voltamos do ao alongamento, alongamento, né? então. Mas aí essa pessoa já está com, né, um isquiotibial encurtado. No bike fit, o selinho mais alto, né? Um selim alto é um fator de risco para dor nas costas. E, em especial, core fraco. Tá? O core não é overrated, como a gente pensa. É realmente importante você ter Vou esclarecer aqui para quem não sabe. O core é um conjunto de músculos que funciona como um cilindro para estruturar O abdômen o mesmo. abdômen e a coluna. E a parte muscular. Tem músculos profundos ali da coluna. Se você não ativa bem esse core durante um período que você fica 2, 3, 4 horas numa posição de bicicleta, fatalmente os seus discos, os seus ligamentos da coluna vão sentir isso aí. Então, aí puxando esse ponto da fraqueza do core, a musculação, ela é extremamente necessária para prevenção de lesão, ou esse também é um tópico um pouco controverso? Você é a rainha dos tópicos controversos. Já percebi aqui. Quem quer A dúvida de todos. É porque ela viu o vídeo da Cláudia Raia. Que vídeo da Cláudia Raia? Que a Cláudia Raia postou, vocês viram esse vídeo? Raia. Que ela disse que depois dos 40 não tem que fazer aeróbico, é só musculação, porque cai tudo, não sei o quê. Então, que é musculação que vale. Você viu esse vídeo, por isso Eu você tá juro que eu perguntando. não vi. Eu juro que não. Mas fica aí a pergunta. Mas que informação horrível também, né? Vale ressaltar by the way, aqui. né? É que a mulherada correu esse vídeo, agora a mulherada, todo mundo só quer fazer musculação. Mas tem que fazer, ainda mais mulher. A gente já Sim, falou mas em um outro não tópico com a esquecer Fernanda. a parte aeróbia. Você não Não, pode... A parte cardiovascular. Não, eu não falei nada da parte cardiovascular. tua calma. Claudinha falou, Claudinha. A tua pergunta é assim, a importância da musculação também na prevenção ou na... Isso, se previne mesmo lesão ou não é Isso mito. sem dúvida. Não é mito. Isso previne mesmo. E outra coisa, a musculação tem que ser direcionada para cada esporte. Eu ia fazer essa segunda Minha pergunta. Então, sim. Não é a uma musculação uma genérica. Não. É específico. É específico. A musculação tem que ter uma prescrição específica. E o ideal é que, quando a gente fala trabalho de core, não é você ficar 1 hora na sala de pilates, fazendo um monte de coisa. No seu próprio treino de musculação, você pode inserir exercícios básicos para melhorar o seu core, que você pode fazer sozinho. Mas ele tem que ser ativado de alguma maneira. Para um pessoal que não sabe exatamente o que é uma musculação específica para sua modalidade, o que você chama de específico para a modalidade no caso do triatlon, por exemplo, Fernanda? Eu acho que no caso do triatlo é um reforço. Vamos lá, vamos começar pela sequência dos esportes. Na natação, trabalhar o que a gente chama de cintura escapular, que é essa musculatura em torno da escápula, do ombro, né, que faz com que funcionaria como se fosse uma plataforma para os braços. Então, você tem que ter essa região das costas forte. Trapézio, ombro, manguito, musculatura de manguito. Serrátil, né? Eu já aprendi na escola. Exatamente. Ou seja, não vai fazer tanta diferença você fazer exercícios isolados, Tipo por exemplo, de bíceps. Entendi. Para o ciclismo, de novo, core, glúteo, quadríceps. Glúteo? Glúteo. Muito glúteo. Pouca gente sabe a importância do glúteo. O glúteo é o principal extensor do organismo. Ele é super importante no ciclo do pedal. Ele, né, Wagner, É o que você faz pode a falar. força. Basicamente, quando melhor eu tenho do que ali eu de, isso. sei lá, 30 até quase 90, é o glúteo empurrando. E pra corrida incrível, também, né? Acho que é o principal músculo. E na corrida a gente não pode esquecer da panturrilha, musculatura de panturrilha. Nossa, até eu pra- sofro posteriores. demais com isso. Até para prevenir uma das lesões que é comum no triatlo, principalmente nos meninos, que é a tendinopatia do tendão de Aquiles, a lesão do tendão de Aquiles. Você acha que esse tipo de lesão, por exemplo, no tendão, realmente só com um trabalho de musculação, associado a um trabalho de pliometria gradual, eu conseguiria minimizar esse risco? Sim, os estudos mostram que é um fator de prevenção mesmo. Principalmente fortalecimento excêntrico, né? Em alguns casos a gente usa até o tratamento, que são contrair esticando o músculo, Utilizar O que realmente é a mola, né? Wagner? Pliometria são saltos onde você ativa o componente elástico do músculo.
Ou seja, eu vou trabalhar exatamente quando o seu pé põe no chão, ele adquire uma energia elástica e eu vou para frente. Entendi. Com esses saltos eu trabalho isso a médio e longo prazo, mas tem que ser uma coisa muito pré-determinada. Quando eu faço pliometria tem toda uma regra, por exemplo, de quanto tempo eu fico no São saltos solo. com explosão. A progressão também, né, A progressão Wagner? também. O que acontece é que muitas vezes a gente assiste ou vê vídeos de alguns professores técnicos passando o treino de pliometria, mas sem ter o conhecimento básico de como funciona aquilo. Existe toda uma evolução em termos de altura, em termos do que vai fazer horizontal ou vertical. Entendi. Né? Tempo de contato com o solo, ou seja, não pode passar de 1 segundo. Então tem alguns detalhes ali que são bem interessantes para esse tipo de trabalho. E tem um benefício diferente da musculação, completamente diferente. O treino pliométrico, que é isso. Ele é que mais você falou. específico E do que a musculação. pliometria também ajuda na densidade óssea, é isso? Tem Exatamente. alguma coisa com o osso. Tem isso mesmo. É isso. Porque o osso, ele responde bem a impacto, a ativação mecânica. Então, se você salta, você melhora a massa óssea. Entendeu? Então, sim, sem dúvida. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Você passou rápido. E a gente estava conversando antes de começar a gravar sobre a questão do biotipo, né? Eu sou testemunha de que eu sou apaixonado pela corrida, pelo triatlon, mas o meu biotipo, que eu já fui em diversos médicos, falou: você deveria fazer um crossfit, você deveria fazer levantamento de peso, você deveria continuar lutando como você sempre lutou, fazendo jiu-jitsu, outras coisas, porque uma pessoa que eles chamam de mesoforme, né? Eu não sei se é isso que fala, que é a pessoa... Eu, muito magro, seco, eu sempre vou ser um cara de 75 quilos. Mas, assim como eu, tem muitas pessoas que estão no triatlon, mas, né, porque são apaixonadas, mas não tem um biotipo, né, como mais longilíneo, né, magro, assim. Muitas vezes a gente olha amigos nossos e fala assim, poxa, eu queria ter esse corpinho aí. A questão do biotipo é um ponto também para estar atento, quer dizer, quem é uma pessoa como eu que gosto e vou continuar fazendo, eu preciso estar atento e talvez fortalecer outras áreas do meu corpo, tomar um cuidado diferente de uma pessoa que tem um biotipo mais propício para o triatlon, que é mais longilíneo? Primeira coisa, isso só é uma questão se a gente estiver lidando com esporte profissional e aquele ali é o dinheiro ganha-pão da pessoa. Realmente vai ter uma seleção natural que o seu biotipo, as suas características físicas vão te favorecer naquele esporte. Agora, para todos os mortais como a gente, para você não se machucar, é óbvio que a gente não vai ter sempre a biomecânica perfeita ou o biotipo perfeito para aquele esporte. Mas se você está afim de fazer, se você gosta de fazer, e triatlon é uma modalidade que traz um monte de benefício para a saúde, vamos fazer. Mas saiba, como você mesmo falou, sabendo que você tem as limitações do seu biotipo físico, né? E respeitando esses limites. O que às vezes a gente vê é gente que não tem a menor condição de fazer uma corrida, uma meia maratona ou uma maratona, por um biotipo inadequado, insiste em fazer. Essa pessoa vai se machucar 20 vezes. Entendi. Ô Wagner, como que você lida? Você deve, obviamente, dentro dos atletas, você tem atletas de diversos biotipos, vamos dizer assim, e com diversos objetivos, né? E a gente falou aqui já há pouco tempo de que muitas vezes o atleta chega com um objetivo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer a prova abaixo de tempo, isso aqui. Você, como técnico, você conhecendo com a tua experiência, você deve olhar e falar assim, puxa, esse cara, né, assim, o biotipo, quando você pega o atleta, você também leva em consideração, assim, a estrutura, o histórico esportivo ou o biotipo dele para aquilo que ele está alcançando. Você, em algum determinado momento, você conversa com ele, fala, olha, vamos adaptar aqui. Como é que você olha essa questão pro triatlon dos teus alunos? Eu olho sempre. Um exemplo é você. Quando você, né, quando você nos procurou em algum momento, a conversa foi, olha, ok, a gente consegue executar o teu objetivo, eu preciso de tempo e preciso que você respeite 100% o que eu vou te falar. Né? Ele concordou. Concordando fica muito mais fácil. Não é simples, né? Porque é aquela coisa do conversado. Está conversado, né? Eu já cheguei a tirar atletas de prova, e não são poucas as vezes que eu pedi pro atleta não realizar a prova, né? Algumas vezes eu tive uma incompreensão que isso era um cuidado e a pessoa acha chato, ou seja, eu simplesmente sou ético. Olha, não acredito que você deva fazer essa prova
por tais motivos, né? Normalmente é mais do que um, ou é sobrepeso, ou é falta de treino, ou é falta de comprometimento, então realmente não dá. Eu encaro da seguinte forma, olha, você quer fazer uma meia maratona? Quanto tempo eu tenho? Eu tenho 1 mês, desculpa, eu não vou conseguir te treinar. Simples assim, de uma forma clara e ética. Eu acho que todo mundo deveria, principalmente assessorias, pensar muito mais na saúde, na qualidade de vida ou de tempo hábil que esse atleta ainda vai continuar, ou seja, a longevidade desse atleta, do que pensar simplesmente em uma prova ou 2. É assim que eu vejo isso. Uma coisa que acho que vocês me perguntaram que eu esqueci de falar, a gente falou da natação, do ciclismo e da corrida, mas você sabe que tem lesão também nas transições, né? Na transição a gente tem que ficar. As lesões na transição são mais lesões agudas, em geral, que a gente vê na estatística. É que são 2 coisas, gente, escorregar e tropeçar. E escorregar eu já vi muito. Então, torcer o pé, o cara Exato. calça a sapatilha, sai correndo com a sapatilha e torce. Exato. Ou mesmo entrando na natação, ali no mar, Algum buraco, na areia, alguma pega coisa. algum buraco, você tá entrando, todo mundo correndo, vira o pé. Eu já logo vi um cara machucando o ombro, tentando tirar a roupa de borracha. Nossa, mas veja que incrível, né? Veja a falta de mobilidade. Ok, eu estou saindo da água, estou pressa cansado. ali, né? Não sei. Mas olha isso, ou é uma falta de treino, treino específico, ou é uma falta de mobilidade que não é o tipo de coisa que deveria acontecer. Neste caso, aconteceu, enfim. Mas é complicado. Qual é a lesão, Fernanda, que você acha que é a mais problemática em termos da saúde do atleta e longevidade? É uma lesão de fêmur, quadril? É uma fratura por estresse? Ou é uma fratura por estresse nessas regiões? Como que você vê isso? A longo prazo me preocupa são as lesões, as artrites. Quando eu me refiro à artrite, é inflamação na articulação. São as inflamações de repetição na articulação ou a sobrecarga na cartilagem, que é a estrutura de amortecimento de uma articulação, que se não for reparada a tempo, a longo prazo vai evoluir com uma artrose, que é um desgaste dessa articulação e vai limitar a pessoa a fazer o que ela gosta. Porque todas as outras lesões de tecidos moles, que a gente fala tendão, músculo, ligamento, elas são reparáveis. A fratura de estresse, ela é tratável, clinicamente ou cirurgicamente. Mas quando se machuca a cartilagem, pessoal, ainda não tem medicamento que efetivamente faz a cartilagem voltar para o normal dela. Você tem esses suplementos que todo mundo toma, acho que toma que nem o Osteobiflex, que é a condroitina glucosamina, estou benzendo a minha cartilagem. Mas é só um suplemento. Quando machucar realmente de verdade, fica complicado. Eu tenho uma pergunta. Lá vem. Polêmica. Quero saber se é polêmica. Não é, juro. Como vocês dois, Fernanda e Wagner, lidam com os atletas que estão retornando de lesão? Porque eu vejo muito o pessoal querendo voltar rápido, né? Às vezes não dá o tempo que precisa realmente para o corpo se regenerar 100%, volta antes, acaba lesionando de novo, aí você entra num ciclo super negativo também, psicologicamente falando, que você não consegue voltar a treinar, você quer voltar a treinar, não consegue, aí volta antes e fica nesse ciclo. Quais são as considerações de vocês? Acho que a primeira coisa é comunicação, né? Teve até casos que a gente criou grupos, um atleta, eu, o Wagner, o nutricionista, acho que o psicólogo em alguns casos, acho que nesse aspecto o psicólogo do esporte nos ajuda bastante, e ter o timing, ter as datas muito claras e uma programação muito certa do que vai entrar em determinada semana, para a pessoa não criar falsa expectativa. Eu acho, olha, na semana 1 você vai só andar, na semana 2 você vai andar e trotar, na semana 3 você já vai poder, né? Isso, óbvio, quem vai determinar é o Wagner, mas eu falo, olha, eu quero que ele volte full na corrida em tanto tempo. Entendi. Então, acho que é comunicação mesmo e clarear as expectativas. Eu concordo muito com a Fernanda. Eu tenho um bom diálogo com os médicos que eu trabalho, com a Fernanda. Eu sempre gosto de perguntar. Então, a primeira pergunta é quando que esse atleta, o que ele pode fazer agora, né? E quando ele volta. E aí eu faço uma progressão. Normalmente, em termos de progressão, é difícil para o atleta entender que ele estava, teoricamente, quando ele parou 100%, e ele tem que voltar basicamente a 50% de um volume aí, uma intensidade, né? E aí é a segurança de 1, 2 semanas treinando ali extremamente baixo, evolui um pouquinho, até esse atleta ir fazendo gradualmente o retorno
as atividades a full. Existe um grande problema que o atleta, muitas vezes, ele é orientado pelo fisioterapeuta. Então o fisioterapeuta fala, volta trotando 1 hora pra gente testar. Gente, 1 hora... É muita coisa. 1 hora, nossa, vai matar o cara. Ou seja, vai ter lesão, né? Vai machucar. Ou se não machucar nessa semana, vai machucar a semana seguinte. Porque se ele já tá retornando com 1 hora, eu vou voltar depois com quanto? Eu já jogo ele para meia hora, 20 minutos. Ou 15 minutos trotando, 5 caminhando, mais 15. Ou seja, tem que ter ali um cuidado para que essa... Bom senso também, né? Bom senso ele é relativo, cada um tem o seu. Mas tem que realmente você puxar o atleta um pouco para realidade. Olha, vamos devagarzinho aqui, não tem problema esperar um pouco mais. Nós já fizemos reabilitação de diversos atletas, assim, com problemas seríssimos e chegando a campeonato mundial. Né? Então isso é muito legal. Você falou sobre essa questão do retorno de 1 hora. Eu tenho uma por experiência própria, que eu ia até perguntar para vocês, uma lesão repetitivamente na minha panturrilha direita. Consulta! Momento consulta! Direito ou esquerda, sempre a panturrilha. Deve ser provavelmente alguma coisa mecânica ou é peso, não sei o que é. Mas todas as vezes que eu esperava para melhorar e teoricamente estava me sentindo bem, né? Porque você apalpa a panturrilha e fala, poxa, hoje eu tô bem, passados semanas, né? Que você fica aí de molho esperando para correr. E aí vem essa pergunta, né? Você fala assim, quanto eu vou voltar, quanto eu vou experimentar hoje para correr? E aí você fala assim, agora que eu tô zero, vou correr... Você fala assim, meia hora, 40 minutos. É muito. E normalmente, na minha experiência do que sempre aconteceu comigo, foi... Você passa lá, 1º quilômetro, aí você vai monitorando. Tô legal. 2º quilômetro, tô legal. 3º, 4º. Quando bate no 4º, 5º quilômetro, e você vê que você não curou totalmente, aí começa normalmente a dorzinha lá no fundo começa a vir. Então, quanto tempo... Qual é o tempo ideal, né? Assim, e o porquê, provavelmente, é óbvio que de lesão para lesão, mas existe um tempo de desgaste maior da musculatura, assim, você tira intensidade, né? Você tá falando de destreino, é isso que você tá falando? Exato. Fernanda, acho que você pode falar melhor do que eu isso. Eu acho que em relação, você está dando esse exemplo das estiramentos de repetição, rupturas de repetição de panturrilha, é uma lesão que tem muita variável aí. Primeiro, tem que saber se essas lesões de repetição não estão gerando cicatrizes fibróticas nos seus músculos. Porque se isso está gerando, a sua chance de recorrer, de ter de novo, é muito grande. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Então, enquanto essas lesões, essas fibroses não forem tratadas de forma correta, não adianta você insistir, a hora que você chegar no seu quilômetro 4, que provavelmente, nós estamos inventando esse quilômetro 4, é quilômetro X, que é quando a sua musculatura entra em fadiga, e aquele grupo muscular ali machucado vai precisar ser acionado, você vai machucar de novo. Então, por isso que é a história que o Wagner está falando de começar de uma maneira muito gradual. Se você consegue treinar, por exemplo, até o quilômetro 3 sem dor, beleza, vamos até o quilômetro 3 sem dor, né? Vai doer, começa a andar, anda, aí vai retomando novamente. Entendeu? Entendi. É essa percepção que tem uma parte importante também da fibrose é entender que muitas vezes o retorno de atletas, você não faz ele extremamente parado durante um tempo. Até pela questão da fibrose, aliás, não é isso? E nem deve, você né? Você tem que manter a pessoa ativa. Exato. Porque daí o risco de fibrose é menor. A fibrose é um tecido, basicamente, que você não consegue depois executar força e contração. O que machuca mais? Um treino longo de, tô chutando aqui, 38 km, 36? Ou um treino de pista de alta intensidade, de, sei lá, de 10 tiros de 400? Acho assim. que depende da pessoa. Acho que não tem essa resposta, não dá para fazer um comparativo. Os dois têm potencial de lesionar e de lesões diferentes. Mas se o atleta não estiver preparado para fazer os dois treinos. Porque a pergunta é ficar mais tempo ali massacrando, né? Que é o longo. Mas você está numa intensidade mais baixa. Ou menos tempo, mais rápido, você massacra mais forte. Isso não tem... não faz sentido. Se você estiver fisiologicamente adaptado para fazer esses 38 quilômetros, ok. Não tem problema, né? A questão é que muitas vezes você está fisiologicamente preparado para fazer 20 e a sua musculatura com 25 vai começar a fadigar. Aí você vai fadigando, você vai mudar a sua biomecânica, você vai sobrecarregar áreas, tíbia, por exemplo, pé, por exemplo, e vai ter uma fratura.
Entendi. Que eu tenho visto nesse falar. sentido é que, vamos pensar o seguinte, quando eu tenho um treino de intervalos de 400 metros, 10 de 400 metros, na somatória, com um intervalo certinho, com a intensidade correta, você correu 4 quilômetros em intensidade. Tudo bem? Dependendo do que você vai fazer aqui, você vai correr em zona 5, zona 4, eu não sei. Mas você estabelecendo um intervalo correto, esse treino ele tem o poder de machucar menos do que 38 quilômetros. 38 quilômetros ele machuca muito. Ele machuca o tempo de recuperação em termos fisiológicos, em termos hormonais, em termos vegetativos, ele é muito mais longo. Ele pode demorar 72 horas para recuperar um treino desse. Como recuperação. Exato. Né, para você executar um outro estímulo com qualidade sem perder. Então, esse balanço ou esse controle de carga, o que a gente chama é essa interconexão de cargas, o que treinar e quando, é extremamente importante. O que a Fernanda falou é verdade. Você tem poder você pode machucar em qualquer treino, né? Mas correr 38, eu não daria 38 km para um atleta correr, mas 38 km machuca muito, muito. Hipoteticamente, né? Pensando bem, um treino de 38 quilômetros. 36, 32. Eu digo assim, o tempo de treino, né, versus um treino mais curto com intensidade, a minha pergunta, mas acho que tá bem respondido. Você com 30, vamos continuar, tá? Com 38 quilômetros, você executando esse movimento, você desidratando, mesmo você se alimentando, você não conseguindo repor, você tem uma depressão grande de glicogênio, você tem micro-rupturas de fibras musculares. A chance de você ter um problema é muito maior num treino desse do que num 4 km correndo com intensidade intervalada, então 10, 400. Então até o tempo de recuperação desse intervalado, ele vai ser menor. Entendi. Vai ser menor. Eu ia fazer uma pergunta. Quando que você percebe que você lesionou? Porque, assim, a lesão, ela não aparece do nada. Não, eu quero dizer, que, em que momento... Eu sinto uma dor danada. Mas nem todo atleta sente uma dor danada. Exatamente. Esse é o ponto. Não, e outra coisa, verdade. Às vezes as pessoas não sentem uma dor danada e às vezes é só assim, comecei a correr e tava tudo bem. Meu joelho tava doendo um pouquinho, mas depois do quilômetro 3 eu aqueci e não doeu mais. Isso é um sinal de lesão? Aí depois, quando eu termino o treino, volta a doer de novo. Exato. Né? É um sinal de lesão? É lesão quando eu acordo e já tá doendo? Isso é quando você tá velho, entendeu? Que precisa aquecer, pra ficar velho. Você aquecer essa... Aquece, termina o treino. Eu e o Wagner, agora que a gente tá com mais de 40, você tem que dar aquela aquecida. Você sai todo duro de manhã pra correr, você vai aquecendo. É o efeito benéfico do exercício, né? Existe isso, gente? De ficar mais duro, velho? Você tem que aquecer? Sim. Mais duro, velho. Sim. As engrenagens ficam mais enferrujadas. Eu tenho um amigo meu, o André lá, o Calas, que é assim, ele sai todo duro. Daí, quando dá o quilômetro 3, ele começa a soltar, assim, velho. Melhora até o pace. O problema que a Érica está levantando é que tem muito atleta que tem um limiar de dor muito alto, né? Ele simplesmente, a dor não passa pelo radar da pessoa. Tá lá doendo, mas ela tá ignorando, ou por razões culturais, etc., e ignora também. A dor é um sinal de alerta do organismo que tem alguma coisa errada. É o mecanismo que a gente tem de proteção. Então é importante respeitar. Lógico que tem certas dores que são relacionadas à adaptação do treinamento, aquela dor muscular pós-musculação, que você faz muita força, que demora 24 horas ou aparece com 24 horas depois do treino. Você sabe que você vai ter dor e você sabe por que você está tendo dor. O problema é quando você começa a ter uma dor, às vezes localizada, e uma dor que você não consegue entender por que você teve. Né? Então e ela começa a repetir em cada treino e cada dia um pouco mais intenso. Esse é um sinal de alerta. O outro sinal de alerta é aquela dor que fica em repouso. Você treinou, a dor desapareceu, melhorou, você esfriou o corpo. À tarde, você está lá trabalhando, aquela dor está lá te incomodando. Você começa a prestar atenção nela. Isso pode ser uma lesão que está começando. Em relação ao limiar de dor, existe entre homem e mulher alguma diferença? Porque nós temos diversos exemplos que as mulheres, o limiar de dor delas é extremamente alto e dos homens extremamente baixo. Você consegue, já observou isso? Na prática clínica isso acontece mesmo. Mulher tem uma tolerância mais alta para dor mesmo. Até porque a mulher é mais exposta a situações de dor desde a adolescência, com a menstruação, cólica, etc. Então, eu vou até dar uma pesquisada, eu nunca li nada a respeito em termos de adaptação ou seleção em relação a isso, mas na prática clínica, sem sombra de dúvida, a tolerância à dor crônica e à dor aguda é maior.
Eu até já, às vezes quando eu vou fazer algum procedimento no consultório, eu posso, por exemplo, fazer um agulhamento, uma infiltração, alguma coisa. Até dá para deixar uma mulher sentada para fazer o procedimento. Homem, eu tenho que deitar. Eu não confio de fazer um agulhamento um trapézio de um homem com ele sentado, porque ele vai passar mal, porque ele está sentindo dor, ou porque ele está vendo a agulha. É mais comum. Eu não gosto de generalizar, mas é uma situação mais comum. Ou seja, interessante. homens são moles. Ponto final. Nossa, que agressividade. Vamos conversar depois. Eu tava aqui esperando pra Mas você sabe que essa questão aí tem até uma base, até meio de sistema nervoso autônomo, de adaptação. Você fez uma pergunta que me pegou, vou dar uma estudada nisso. Compartilha com a gente depois, então. O que eu queria saber é o seguinte, em termos de lesões, o que mais aparece com frequência para vocês lá no consultório e quais as possíveis causas? Se você pudesse falar assim, olha gente, o que mais temos que tomar atenção é com carga de treino, composição, biomecânica, alimentação, o que você sugeriria? Eu acho que em relação ao triatlon, primeiro são as fraturas por estresse, que são comuns, são chatas de tratar porque a gente tem que administrar a impaciência do atleta, porque você não consegue tratar uma fratura de estresse com menos de 8 semanas, 8, 10, 12 semanas para zerar. E muitas vezes tem fraturas de estresse que a gente considera de alto risco, que são aquelas fraturas de estresse que às vezes precisam ser operadas, que o osso não vai consolidar só com a retirada da carga. Então, assim, para fratura de estresse, essa dor é um ponto interessante, gente. A dor por fratura de estresse, ela não melhora, não é essa dor do velho aí que melhora à medida que você aquece. Ela piora. A dor do fratura de estresse, ela vai piorando no decorrer do treino, por conta da questão do impacto. Lembro também que não é só a corrida que dá fratura por estresse. O ciclismo pode dar fratura por estresse. E tem um ponto interessante. Na bacia? Lombar, né? Na lombar, coluna. na bacia, porque a questão do movimento de repetição ou às vezes o ponto de apoio está inadequado. Eu já tive no quadril uma fratura de estresse, um edema ósseo, que era o início, né, de uma fratura. Um pré-fratura, o edema. De sobrecarga de peso. É sempre importante você falar em que ano que foi isso, né? Antes, espadoto, pós-espadoto, só pra gente deixar bem claro. Porque ele vive falando das fraturas, das lesões. Fico preocupado com isso. Um ponto importante que você falou, Fernanda, dessas lesões em ciclistas, é que assim, na corrida você tem o peso do corpo, e o peso do corpo provocando esse aumento de impacto, né? No ciclismo, você não tem, teoricamente, o peso do corpo sendo transportado pelas suas pernas. Você tem a inércia da bicicleta. Então, você tira um pouco do peso. Ao mesmo tempo que você está fazendo uma atividade de endurance, consumindo ali, enfim, você não tem o peso. Talvez seja por isso e pela posição que você tem mais lesões em coluna, em quadril, algum tipo de coisa, pelo desgaste e pela falta de impacto, vamos dizer assim. No ciclismo? Que é menor do que na corrida, evidente. Mas eu acho que no ciclismo conta o fato da pessoa estar numa posição em cadeia fechada, em circuito fechado com a bicicleta o tempo todo. Então, se, de novo, a posição dela naquele aparelho, no caso da bicicleta, não tiver adequado, ele vai sobrecarregar mais uma estrutura do que a outra. Então, às vezes, basta um taquinho mal posicionado durante um treino em Romeiros, por exemplo, para você começar a ter uma dor na parte da frente do seu joelho. E o taquinho, muitas vezes, dependendo ali, a gente sabe que da cor, você tem ali uma angulação maior ou menor e muitas vezes você está mais fechado ainda. Principalmente ciclistas mais experientes costumam usar mais travado. Fala, Sé. A pergunta você falou de desalinhamento, eu lembrei, né, de um assunto, já começou a arrepiar, não é uma pergunta... Momento consulta, vamos lá, lembrou. Não, a gente está falando de osso, de musculatura, de uma série de coisas. Como que você encara a questão? A gente fala, tem muita gente que fala, criou-se uma moda já há algum tempo sobre a questão dos quiropatas, osteopatas, da questão do osso mesmo, né? De que não adianta nada você tratar a tua musculatura, as lesões nem sempre vêm só de um lugar quando você lesiona o músculo, mas é que você provavelmente está desalinhado, alguma coisa nesse sentido aconteceu. O que é essa questão da quiropraxia, né, que se fala, da questão do osso? A gente realmente precisa
Esse de realinhamento. tempos em tempos esse realinhamento do nosso esqueleto? Do ponto de vista de biomecânica, quanto mais simetria, tanto óssea, quanto articular, quanto muscular, melhor para se praticar o esporte. Eu não vou falar para você sobre quiropraxia ou qual é a outra? Osteopatia, etc. Porque, assim, não são técnicas que têm respaldo científico com publicações que comparem com a fisioterapia tradicional. O fato é que tem determinadas técnicas de fisioterapia ou de cuidados com o corpo que usam muito esse jargão de vou te alinhar ou vou colocar os seus ossos no lugar. Isso são jargões, porque, na verdade, se você está andando e sem dor, seus ossos estão no lugar. Então, do contrário, então são jargões que a gente tem que tomar cuidado. Entendi. Né? O que acontece muitas vezes é que existem realmente pequenos desalinhamentos, micro desalinhamentos realmente, que às vezes você consegue ajustar com ativação muscular bem feita, com um trabalho de flexibilidade, né? Então, assim, eu quero sair desse podcast sem inimigos, mas tem determinadas situações que eu não consigo, Entendi, que eu não tenho um perfeito. respaldo de literatura para responder. Sensacional. Mais alguma dúvida, Serginho, Érica? Não. Já deu. A Érica falou pouco hoje, né? Eu tô quietinha. Não Tá tem sem lesão. dúvida, não tem treina lesão. com Espadoto faz tempo, não teve lesão nunca. Não treina, zerado. né? Tá No sem caso, treinar. Tá sem treinar. Não fala isso, gente. Não conta. Já tive minha parcela aí de lesões, depois nunca mais. Graças a Deus. Aprendi. Bom, Fernanda, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a É sempre oportunidade. uma honra conversar com você. A Sempre honra é minha. aprendemos muito aqui. Não é isso? É isso. Então, galera, até o próximo Café com Tri. Érica, redes sociais? @Café com Triatlon lá no Instagram. Pode seguir a gente também em todas as mídias de podcast. E pode mandar sugestão de pauta também. É verdade, podem mandar lá. Por Tá bom. favor. E é isso. É Mais isso. uma vez, galera, muito obrigado. Até o próximo. Valeu! Valeu! Obrigada. Café com Tri. A sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.